vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Tarso Genro, que é ex-ministro das Relações Institucionais, da Educação e também ex-ministro da Justiça. Ministro, boa noite. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, o senhor já atuou, como eu disse, no Ministério da Justiça e nós temos agora o governo encaminhando ao Congresso a PEC da segurança. Segurança que tem sido um grande problema para as várias esferas de governo, está pesando nas pesquisas eleitorais. O senhor disse já em entrevista que gostaria de ver o retorno do Ministério da Segurança Pública. O senhor que criou o PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública, isso em outros mandatos do presidente Lula. Como é que o senhor vê a situação hoje, a posição do governo nessa questão da segurança? A questão da segurança pública talvez seja o principal problema das democracias na América Latina. De uma parte, existe uma dispersão de esforços, né, com escalas de direção da segurança pública muito distantes uns dos outros. E nós temos também uma falta de centralização estratégica da União Nacional, que, segundo recomendações dos países mais avançados e de todas as experiências, né, positivas que tem nos países mais modernos, mais desenvolvidos, mais estáveis, a segurança pública hoje tem que ter dois caminhos. O primeiro caminho é o ponto de partida da concentração da direção estratégica, que só pode ser feita a partir do Estado Nacional, da direção política do Estado Nacional. E, de outra parte, nas diversas instâncias que se trata a questão da segurança, uma outra especialização, ou seja, um conjunto de atividades, sejam concentradas nas instâncias intermediárias ou básicas da segurança pública, mas com muita especialização. Por quê? Porque o crime hoje de vizinhança, hoje é um crime secundário, embora seja importante. Os crimes principais são transregionais e são transnacionais. E, portanto, o ponto de partida de uma programação estratégica está colocado nessa PEC, na proposta desta PEC, que é dar à União um papel não de se apoderar do poder da segurança pública, mas de informar de cima para baixo qual é o programa estratégico da nação para defender, né, a soberania nacional, para defender a segurança da cidadania, para defender, inclusive, a integração das relações regionais, que são muito importantes hoje para o desenvolvimento econômico de qualquer país. Então, segurança pública, segurança do Estado e segurança nacional não estão hoje mais separadas, estão integradas. E essa é a questão-chave que esta PEC tenta encaminhar. Vai depender, evidentemente, de um debate no Congresso, de um debate que se espera que seja feito com qualidade, visando o interesse da nação e não interesses fracionários regionais que, em última análise, sempre perturbam esse tipo de debate no país. Agora, em relação àquela questão que eu falei, que o senhor já citou, a possibilidade de volta do Ministério da Segurança Pública, isso foi citado, inclusive, na época de campanha do presidente Lula, nas últimas eleições. Agora, o governo estaria preparado para implementar as ações necessárias, levando em conta esse trabalho mais conjunto com os estados e municípios, as várias forças? O senhor vê essa capacidade de o governo liderar essas ações de segurança? O governo tem que liderar a discussão técnica e política a respeito dessa questão. E uma das implementações básicas que tem que ser feita, devem ser feitas, para que esta PEC surta realmente efeitos, é a constituição do Ministério de Segurança Pública. Né? Porque o Ministério da Justiça foi o ministério adequado para iniciar um trabalho estratégico da segurança pública. Mas hoje, essa outra especialização que se exige em função das grandes mudanças tecnológicas que ocorreram para favorecer o crime, também favorecem o combate ao crime, se for bem apropriado pelo Estado. E essa apropriação pelo Estado tem que ser feita de maneira centralizada e de maneira científica. E o Ministério da Justiça é um ministério, eu diria, competente para começar esse processo. Mas a implementação de um projeto só pode ser feito de maneira adequada por um Ministério de Segurança, com muitos recursos e com muita autoridade política que venha do próprio presidente da República.
Agora, o Programa Nacional de Segurança Pública que o senhor criou, o PRONASSE, que eu citei, ele cuidava da questão também social, além da criminalidade. E a gente tem visto o presidente Lula mudando um pouco o discurso nessa questão, até pela pressão, pela cobrança em torno da questão da segurança. Ele dizia antes que não se podia permitir que jovens continuem tendo como razão de vida roubar celular para sobreviver. Recentemente ele disse que não pode permitir que o Brasil vire a República dos Ladrões de celular e lugar de bandido não é na rua. Então, ele estaria defendendo mais as prisões, sem levar em conta essa questão social, porque o crime organizado está por trás também de muitos desses roubos e furtos que a gente convive no dia a dia, não é? É que existe uma confusão doutrinária a respeito dessas questões chaves da segurança pública, que vem, inclusive, determinada por essas grandes mudanças que ocorreram na globalização nos últimos 50 anos. E mais propriamente apontadas pelas transformações tecnológicas que ocorreram nesse momento. Então, você dizia o seguinte, a esquerda diz, não, só programa social ajuda a segurança pública. A direita dizia, não, tem que ter polícia e polícia dura. Essas duas formulações, elas não são verdadeiras, elas não são corretas. Primeiro porque a segurança pública não é mais só uma questão de polícia. E jamais será daqui para diante. Ela é uma questão que está relacionada com o modo de vida das pessoas, como a cidadania se relaciona com o Estado e como o Estado atende às suas necessidades. Então, ela não é uma questão de polícia exclusivamente. Ela é também uma questão de polícia. E uma polícia altamente preparada e que percorra todos os entes da União. Eu sou favorável em introduzir isso no Programa Nacional de Segurança Pública, por exemplo, que as prefeituras tenham um papel fundamental na segurança pública. E que a polícia, por exemplo, só haja com superioridade de força para não precisar usá-la, para fazer, né, da capacidade que o Estado tem de exercer o monopólio da violência, uma ameaça contra os criminosos, mas não uma ameaça contra a cidadania. Então, esta combinação, que é a combinação estratégica que só pode ser feita por um Ministério de Segurança Pública. Agora, além das ações específicas em relação à segurança, o governo precisa retomar também o controle, o encaminhamento das pautas no Congresso, e a oposição tem mostrado muita força e tentado desviar as pautas. Por exemplo, hoje tentando dar prioridade à questão da anistia para os envolvidos na tentativa de golpe no 8 de janeiro. Não é? O senhor já foi de Relações Institucionais também desse ministério, o senhor assumiu a presidência do PT no momento difícil, que era do mensalão. O senhor, como é que avalia hoje essa dificuldade de articulação do governo e se vê condições dele retomar aí o controle da conversa no Congresso? Muito importante essa questão. Por quê? Porque nós vivemos o pior momento da história da República Brasileira de extorsão orçamentária, feita por uma maioria congressual. E o orçamento secreto é um exemplo concreto dessa extorsão. Então, a esperança que você tem é que o governo tenha a capacidade de mobilizar a opinião pública, de mobilizar a sociedade civil, de mobilizar o que tem de bom em todos os partidos, não somente os partidos da base do governo, mas mobilizar o que tem de bom em todos os partidos para poder fazer uma negociação adequada. Porque se essa questão da segurança pública não for encaminhada de uma maneira estratégica, nós não vamos ter democracia para ninguém aqui no Brasil. Por enquanto, alguns não comem, né, e outros dormem. Alguns não dormem e outros não comem. Então, nós temos aqui remodelar esse contexto da segurança pública de acordo com um novo processo de integração social. E, para isso, o Congresso tem que ter um papel fundamental. Se ele não tiver essa responsabilidade, pode ser, inclusive, que ele desapareça algum dia, motivado por um golpe de Estado que massacre a democracia brasileira. Aí está a presença dessa pressão toda pela urgência do projeto de anistia, que reflete toda a polarização política que nós temos, não é? Sem dúvida. Aliás, esse projeto de anistia é inconstitucional, porque ele perde o ponto de vista, vamos dizer assim, o ponto de vista básico através do qual o Estado democrático de direito deve agir em determinadas circunstâncias. Ele age como se o Estado de direito não tivesse direito à sua legítima defesa. A legítima defesa das suas instituições.
Portanto, essa iniciativa do Congresso, embora ela formalmente possa ser feita pelo Congresso Nacional, ela é notoriamente inconstitucional, porque ela quer, na verdade, desviar a finalidade desta função do Estado. Desviando a finalidade para quê? Para que o Estado não intervenha em sua própria defesa. E a intervenção do Estado na sua própria defesa é exatamente punir quem faz, quem promete ou quem quer fazer um golpe de Estado. Avançando no Congresso, provavelmente retornará ao STF, que tem uma posição mais firme sobre essa questão, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Isso vai ocorrer. Deve ocorrer. Perfeito. Eu agradeço muito a participação de Tarso Genro, ex-ministro das Relações Institucionais, da Educação e também da Justiça. Mais uma vez, obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho a vocês. Com vocês.